pensando nessa coisa de energia no Brasil, o que você fala da energia eólica? Então, eu gosto particularmente da energia eólica. O potencial de energia, de geração de energia eólica, ele é muito grande. O Brasil tem muita costa. Por que isso é importante? Porque onde você tem os mares, vento, você né? tem ventos. Tá? Eu estava discutindo isso esses dias num podcast com o Sérgio Sacani. E aí é curioso, como por exemplo, as coisas, tudo que não está relacionado hoje com a eletrificação, com o lítio e tal, você gera um monte de problemas. Você cria um monte de problemas, tá? Mas o carro elétrico não tem problema nenhum, né? Então ele falou lá, eu lembro, ninguém percebe, é como o xadrez, né? O xadrez ele é complexo. Às vezes o cara mexeu um peão aqui, teu rei tá do outro lado lá, mas esse peão aqui que ele tá mexendo tá servindo para atacar o teu rei. Então você precisa ter uma certa inteligência e precisa ter experiência para entender onde esse movimento quer chegar, né? Eu lembro, lá para acho que 2008, antes disso, a quantidade de estudos que saíram dizendo que o mundo, estudos dos Estados Unidos e da Europa, dizendo que o mundo ia passar fome por causa do álcool. Porque ia ter que gastar um absurdo de terra para... Em vez de plantar alimentos... Em vez de plantar alimentos, e o mundo ia passar... Uma falácia, uma besteira, uma mentira. Mas por que inventaram isso? O que mais tem, tá? No mundo é estudo comprado por pessoas que têm interesses. A gente tem que tomar muito cuidado com estudos científicos. Por que saíram esses estudos? E ninguém percebeu na época por que saíram esses estudos. Eles saíram porque o mundo estava com muito medo do carro a álcool brasileiro, do nosso combustível, que é um potencial verde absurdo. É a melhor solução que a gente tem hoje. A melhor solução que a gente tem hoje, tanto que se fala hoje tanto do hidrogênio verde, a gente tem o hidrogênio verde, hidrogênio cinza, ninguém nem sabe o que é isso. Isso tem um potencial absurdo, né? Só que eles estavam com medo e tentaram boicotar o Brasil. O que eles não sabiam é que você não precisa boicotar o Brasil, porque o Brasil se auto-boicota. Você não precisa. Então foi a época que também descobriram lá o pré-sal. O PT queria o dinheiro agora. Para que eu vou investir no Brasil para o Brasil ser um país do futuro? O Brasil é o mais antigo país do futuro da história. Sem dúvida. Eu escuto essa história desde que eu me vi por gente. Então o Brasil é o mais antigo país do futuro. Para que eu vou investir o mundo com medo do Brasil? E a gente acaba... Tinha uma empresa que era uma empresa top 1 praticamente no mundo, que era a Dedini, em tecnologia de álcool. Essa empresa faliu por causa do PT. Em vez de a gente investir na nossa tecnologia, a tecnologia verde, jogar ela para o mundo todo, não, paramos com ela por causa do pré-sal, por causa de petróleo, que é o que todo mundo está usando. Você entendeu? Então, assim, até perdão, agora eu tô abrindo parênteses, esqueci até a tua pergunta. Eólica, tá? energia eólica. Energia eólica. Tá, vamos voltar então pra eólica. Aí eu tava conversando com o Sérgio Sacani e falei, mas o problema é que as pás eólicas, ela atrapalha os passarinhos que estão passando e tal. Falei, caraca, eu falei assim, ainda brinquei com ele. Falei, então quando construíram, por exemplo, Manhattan lá, com todos aqueles prédios gigantescos, não atrapalhou nenhum passarinho. É só a pá eólica que tá atrapalhando o passarinho. Só quando fizeram lá o Califa, lá o Build Califa lá, esse não atrapalha nenhum passarinho. Nada. Entendeu? É só a pá eólica. Só. Entendeu? Lógico, você precisa de muito mais pás e tal, não sei o quê. Só que você tem um potencial disso aí, os caras têm umas pás na Holanda lá, que uma única pá, você sustenta uma cidade com 50 mil casas. É uma coisa assim absurda. O potencial de geração de energia das pás eólicas. Agora eu não sei por quê, você começa a criar problemas, porque você tem, infelizmente, a gente vai começar a entrar em teorias da conspiração, mas você tem grandes grupos que controlam o mundo, e esses grupos já decidiram que a eletrificação é a solução. Entendeu? Então qualquer coisa que venha, que possa ser muito melhor... vai ser excluída. Eles vão financiar estudos para fortalecer a visão deles. É isso. A gente tem um problema, por exemplo, o mundo é absurdamente dependente de aço, de ferro, tá? Do elemento ferro. Se ele tá como aço, como ferro fundido, não importa. Qual que é a diferença entre o aço e o ferro fundido? Basicamente, a porcentagem... Vou fazer uma explicação bem básica, porque ela é complexa, é relativamente complexa. Mas a gente considera a quantidade de carbono. Até 2,1% de carbono a gente chama de aço. Partiu de 2,1, a gente chama de ferro fundido. Quando eu falo essa definição para meus alunos, eu odeio ela. Mas é que tem uma explicação complexa que explica de onde vem esse número. Mas é basicamente a quantidade de carbono. O aço tem menos carbono, o ferro fundido ele tem mais carbono, ele fica frágil. Por isso que ele não tem a ductibilidade, ele não entorta como o aço, o ferro fundido quebra. Entendeu? Então tem vários problemas. Nós somos extremamente dependentes do ferro. Tá? Eu até falo isso, se você pegar, dependendo de quem conta, obviamente, se você considera elementos sintéticos ou não, mas a gente tem por volta, a tabela periódica, ela é majoritariamente metálica. Você tem lá por volta de 88 elementos metálicos.
88. Só o ferro, um deles, compreende 94% de tudo que a gente extrai e produz de metal no Brasil, no mundo. Olha. Tá? O ferro é responsável por 94%. Você pega ferro, alumínio e cobre, é 99% do nosso consumo de metal. Aí você pega todos os outros, estanho, cromo, zinco, vanádio, tungstênio, titânio, molibdênio, ouro, chumbo, prata, todos os outros não dá 1%. Isso tá? É astronômica a diferença. Astronômica é diferente, só para entender a importância do ferro. Por que eu tô falando isso? Extrair ferro, o ferro primário, tá? Não tô falando da reciclagem. É a coisa mais fácil do mundo. Como que você faz? Você pega a hematita, que é o óxido de ferro, é um minério de ferro, é um óxido de ferro, mistura ele com carvão e taca fogo. Qualquer professor de siderurgia que tá ouvindo eu falar isso agora vai querer me matar. Mas basicamente é isso, tá? Eu até brinco, porque não era eu que dava aula de siderurgia, era uma professora amiga minha, a Gisele, e eu brincava, falava assim, ó, não fala pra Gisele que eu tô falando isso, porque ela dava aula de siderurgia complexa, de reações e tal. Eu falava, gente, extrai ferro é a coisa mais fácil do mundo. Você pega o minério, mistura com carvão e taca fogo. Pronto. É isso aí, e vai sair o metal líquido lá, o ferro líquido, tá? Acabou. Só que como eu tô queimando carbono, esse processo é absurdamente poluente. E a gente produz mais de 1 bilhão de toneladas, é 1 trilhão de quilos por ano que a gente produz de ferro. Imagina o tanto de CO2, que é o principal gás de efeito estufa, é o CO2. Me lembra de falar disso, que isso também é muito importante, tá? É o principal gás de efeito estufa, é o CO2. Imagina o tanto que eu tô emitindo de CO2 na atmosfera só para produzir ferro. Com o hidrogênio verde, por exemplo, eu pego, em vez de usar por que eu uso carbono? Por que eu uso carvão? Porque eu boto carvão, o carbono do carvão, o carvão é carbono, ele reage com o oxigênio do óxido de ferro, tira o oxigênio e deixa só o ferro. Só que ele tira o ferro, quando eu pego Fe2O3, óxido de ferro, e reajo com carbono, o que eu vou ter? Ferro metálico mais CO2, poluindo. Quando eu uso o hidrogênio verde, eu uso para reagir com o oxigênio, que é o que eu quero. O minério de ferro é óxido de ferro. Eu quero tirar o oxigênio, sobra ferro. Em vez de usar carbono, eu posso usar o hidrogênio. O hidrogênio vai tirar o oxigênio, vai sobrar só o ferro metálico. E quando eu misturo hidrogênio com oxigênio, dá o quê? Água. O subproduto é água. Em vez de eu emitir gás carbônico para a atmosfera, eu emito água. Eu gero água. É uma solução maravilhosa? Por que ninguém está falando disso? Então, você concorda que tem vários interesses? Sim, claro, tudo é manipulado. Fala da geotérmica e também uma outra, produzir energia elétrica a partir da força das marés, né? Então, as forças das marés tem um potencial absurdo no Brasil, porque a gente tem muita costa no Brasil. Eu tenho muito mar. Você tem um problema de você produzir isso aí primeiro. Você não vai colocar em qualquer lugar, não posso colocar lá na Praia Grande lá, por exemplo, onde entra barcos e tal, não sei o que, tem que tomar cuidado onde a gente vai colocar, mas você tem muito potencial. Você tem um problema de materiais, porque os materiais corroem quando ele está ali no ambiente marinho, principalmente imerso ao mar. Então tem um problema tecnológico de materiais, mas o nosso potencial é absurdo disso. Mas ainda tem uma questão energética envolvida, dado o gasto, o investimento inicial é muito grande e tal. Não é a tecnologia que está muito acertada. Então ela está sendo pouco usada. Precisa ter muito investimento nisso. Tem outras tecnologias que eu gosto muito, baseado em motores. Eu tenho um vídeo no meu canal do motor Stirling, aliás, se eu puder falar, pro pessoal me seguir. Me segue tanto no Instagram como no Twitter. É CJBR Engiléu. CJBR, Engi de engenheiro, Léo de Leonardo. CJBR Engiléu. Tanto no Twitter como no Instagram. Tem um vídeo lá que eu mostro lá o motor Stirling. É um motor então explica aí esse motor. O motor Stirling, basicamente, eu tenho um cilindro com um êmbolo, e aí eu aqueço ele de um lado e faço a extração de calor dele do outro lado. E ele é um sistema fechado, um sistema isolado, com gás lá dentro. O gás aquece de um lado, expande e vai para o outro. Do outro lado, ele esfria, então ele volta, porque o de lado está indo para... Então o gás fica indo do lado para o outro. Fica circulando. No meio dele tem um êmbolo, e esse êmbolo vai ser jogado de um lado para o outro o tempo todo. E eu uso isso para gerar energia mecânica, que eu posso transformar facilmente em energia elétrica. O problema é que esse sistema ele é tão eficiente que eu posso usar até a energia do sol, a luz do sol, para aquecer um dos lados dele. Esse motor, quando se fala em motor, a gente pensa em carro e tal, não sei o quê. Por que eu não uso esse motor para carro? Ele não serve para carro. Porque ele é um motor que eu tenho dificuldade para alterar o giro dele.
Um motor de carro, eu tenho que acelerar e giro a hora que eu quiser. Isso, o motor Stirling não. É um motor para ficar basicamente daquele giro. Para carro é péssimo, para geração de energia é ótimo. Ele é perfeito. Por que esse motor que aparece no século XIX, ele foi abandonado? Porque para eu ter uma troca térmica eficiente, geralmente quanto menor o tamanho do átomo do gás, ele mais eficiente ele é para transportar energia. Então, qual gás eu deveria usar? Um hidrogênio, por exemplo. Só que o hidrogênio tem o problema de reagir e causar incêndio. Não, ele vai ficar fechado lá, não vai ter problema nenhum. Então ele vai ficar no círculo fechado. Só que como ele é um átomo muito pequeno, ele escapava do sistema. Eu não conseguia manter ele no sistema. Mas eu não conseguia manter ele no século XIX. Hoje eu consigo. Só que esse motor foi abandonado. Esqueceram desse motor. Era uma coisa que precisava olhar. Energia geotérmica. Eu tenho um... eu gosto da energia geotérmica. Mas me dá um certo mal-estar porque eu tô tirando energia ali da Terra. Lógico que isso vai demorar... Gente, é um mal-estar meio besta de você pensar em bilhões de anos. Porque eu tô esfriando a Terra. E se eu esfriar a Terra, eu acabo com o meu campo magnético, que é a única coisa que deixa a gente vivo. Eu sei, mas vai demorar tanto. O Sol já acabou, a gente já morreu. Me dá um mal-estar, mas esse mal-estar ele é injustificado, ele é psicológico, ele é injustificado. Qual que é o problema da energia geotérmica? A Islândia, eu acho que usa bastante, se eu não me engano, tem alguns países nórdicos que usam bastante. Não dá para usar no Brasil, via de regra. Por quê? Porque para usar energia geotérmica, eu preciso ter uma camada fina de crosta terrestre. Eu tenho lugares, eu visitei um lugar que chama Sole lá na Itália, que a camada é finíssima, e você anda por lá, aí você vê, parece que você tá no inferno. Tem gases de enxofre, tem lama borbulhante, sabe? E o pessoal fala que você respira aquilo, e aquilo faz bem pra quem tem rinite e tal, eu tenho rinite e continuo com rinite até hoje, eu respirei aquilo lá, não serviu pra nada. Então a energia geotérmica, ela vai servir, você tem lugares na Terra que a crosta terrestre tem alguns metros de espessura, você tem lugar que tem 50 quilômetros. Onde a crosta terrestre tem 50 quilômetros não serve, pro Brasil, via de regra, não serve a energia geotérmica. Em países onde a crosta terrestre é fina, é uma energia... Islândia, né? A gente pensa logo na Islândia. Grátis, assim, sou muito a favor. O problema é que não é todo lugar. Lógico, você tem as suas dificuldades, você tem que mandar água para resgatar o vapor e tal. Tem as suas dificuldades tecnológicas. Acertado isso é uma ótima opção. Mas não é opção pra gente. Né? A geotérmica não é opção pra gente. Eu dependo de camada de crosta terrestre fina. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.